grande bênção quando temos diversidade de pessoas que nos trazem. Houve aqui vários cânticos que eu nem conhecia, ou se calhar já não me lembrava deles, e muito bonitos mesmo. Há realmente uma riqueza enorme de hinos de louvor e adoração lindíssimos, e dou graças a Deus por isso, porque realmente nos ajudam a expressar ao nosso Deus de uma forma mais completa e não ficarmos sempre só restringidos, às vezes, ao mesmo tipo de louvor. Então, olha, dou graças a Deus por isso. Deus nos tem abençoado com bonitos louvores, alguns deles até bem antigos. Hoje nós vamos tocar no tema que nós já temos tocado muitas vezes, de oração. Eu até pensei, bem, será que vou saltar? Não, é que eu tenho falado tanto, principalmente nos últimos anos e nos últimos tempos, falei tanto sobre o tema, e eu assim, mas o que é que eu vou trazer de mais? Na verdade, há muito a dizer. Eu já há um tempo atrás comecei a preparar uma sequência de sermões só sobre oração, ainda não terminei e a dar depois mais para a frente na igreja, mas há muito de facto a dizer sobre oração. Em particular, nós como temos estado a dar este livro no âmbito do cuidado mútuo, cuidarmos uns dos outros, nós aqui já vimos vários capítulos e revendo só assim por alto o que vimos e então chegamos ao nosso 2. Nós vimos o primeiro capítulo em Efésios, e até vimos mais do que o que disse no livro, porque nós lemos exatamente o que disse Paulo, em que nos fala de aproximarmos com toda a humildade uns dos outros, não é? Cuidarmos uns dos outros com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, e vimos o como isso é importante e as implicações que isso tem no cuidado mútuo, ok? Então esse foi um dos pontos que vimos. Outro ponto que está muito parecido com o que vamos ver hoje é aproxime-se das pessoas, e nós vimos esse exemplo no próprio Cristo, e nós como seus comissionados a também irmos, e temos também realmente a missão que Ele nos incumbiu de irmos aos outros, os que estão lá fora, mas mesmo entre uns e outros, o cuidado mútuo também tem esta questão de nos aproximarmos. Vimos a questão de olhar o coração. Percebemos que podemos tentar corrigir uns aos outros nos comportamentos, mas não é suficiente, porque se não muda o coração, mudar comportamento é só mudar a aparência e o coração continua errado. Então, quando estamos a cuidar de alguém, quando nos aproximamos de alguém, eu sei que isto é desconfortável, e como dizia, acho que foi a Brenda, assim, na reunião de oração, porque estávamos a discutir precisamente estes capítulos, às vezes o que nos impede de nos aproximar uns aos outros é o desconforto, é o facto de que se vamos saber o problema do outro, já ficamos com mais um problema, é o nosso e o do outro, e nós às vezes vivemos tão fechadinhos no nosso mundinho que só nos sabemos é queixar. Ninguém me liga, ninguém me preocupa-se comigo, e sempre que alguém me diz isso, eu desarmo logo a pessoa. E você, tem ligado para alguém? Você tem se preocupado com alguém? Porque a verdade é que nós não podemos estar sempre à espera que os outros é que façam. Isto é nos dois sentidos. Devemos fazer e ao mesmo tempo esperar que os outros... Ou seja, fazer e receber quando realmente também alguém nos procura para realmente nos ajudar. Então, vimos esses 3 capítulos. Depois, na quarta, que foi o que vimos a última semana, a importância de quando estamos a ajudar alguém e ajudar-nos a nós mesmos, antes de ajudar alguém, ajudarmos a nós mesmos, a importância de ver aquilo que são as influências sobre a nossa vida e de que maneira isso está a afetar a vida da pessoa. E muitas vezes tem mesmo que se dizer à pessoa, olha, essas companhias que tu estás a andar estão-te a levar a afastar de Deus, estão-te a levar nos maus caminhos. E temos que avaliar quais são as nossas companhias. Se as nossas companhias não estão-nos a afastar mais de Deus, algo está de errado. E novamente eu volto a repetir. Nós continuamos a ter amizades com pessoas que não são crentes para sermos influência, não para sermos influenciados. Para abençoarmos, não para sermos, obviamente, afetados pelos maus caminhos deles. Vimos isso também. Hoje, o capítulo vem e toca em ser pessoal e em orar. Eu não vou ensinar o livro, como é lógica. O que ensino é a Bíblia. Jesus não me comissionou para ensinar um livro, mas sim para ensinar a Bíblia. Então vamos ver algumas passagens que nos vão ajudar a entender este tema da oração de uma forma mais abrangente. Não é um sermão como eu costumo fazer, de agarrar só num texto e vê-lo no seu contexto e desmiuçar bem o sermão. Vamos ver um conjunto de passagens. Mas eu gostava que nós, antes de iniciar na leitura destas passagens, pensássemos um pouco e refletir um pouco convosco. Eu há uns bons anos atrás fui convidado para ir falar numa conferência de jovens. A igreja era grande, cheia de jovens, e aquilo estava organizado, ou estava muito desorganizado, diria se calhar mais por aí, em que em cada momento alguém ia e dizia alguma coisa, depois outro dizia alguma coisa, todos achavam que estavam a ser inspirados e ninguém estava a dizer nada de jeito, vou ser muito franco. E o responsável dessa conferência chegava ao pé de mim e dizia-me, já foi há uns bons anos atrás, e dizia-me, Filipe, tu consegues pregar em meia hora?
sem problema. A seguir, que aquilo já estava a atrasar muito, olha, consegues pregar em 20 minutos? Ok. 15 minutos, a certa altura já me perguntava se eu conseguia pregar em 5 minutos. E eu fiquei ali num conflito. Mas isto demonstra a desonra que se dá, não por mim, mas pela própria palavra de Deus, mas eu pensei assim, mas é mesmo neste sítio que realmente é necessário ensinar realmente as Escrituras. E eu naqueles 5 minutos que tive, estavam com as luzes todas apagadas, aquele ambiente com umas luzes especiais e não sei o quê, eu pedi, isto já foi há muitos anos, e na altura ainda estava no contexto também carismático, para mim até não era assim tão estranho o ambiente, era um ambiente bastante comum, normal para mim também na altura. Eu pedi, olha, apaguem todas, acendam de novo as luzes, podem sentar um pouco, e então naqueles 5 minutos eu falei apenas de uma coisa, das palavras de Jesus na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, porque é que me abandonaste? E o que eu fiz-vos pensar, e gostava que também fazia pensar a igreja e mexer com todos nós, porque esta é uma das áreas que nós mais falhamos, a oração, e se calhar eu não estou a entender o que é que se tem a ver com o que Jesus disse, é que Jesus, quando na cruz sofre o abandono de Deus, em que ele, que era o único homem verdadeiramente justo, que nunca pecou, sempre foi obediente ao Pai, sempre foi plenamente perfeito, foi abandonado na cruz para que nós hoje não sejamos abandonados quando nós oramos. E o que eu estava a mostrar àqueles jovens é que foi pago um alto preço para que nós tenhamos comunhão com Deus. E às vezes damos tão de barato isso que temos de tão precioso, que às vezes os únicos momentos que temos de oração é quando estamos juntos na igreja. E não aproveitamos mais momentos que podemos ter pessoal, nós com Deus e uns com os outros com Deus. E eu tenho batido muito nessa tecla. Daí eu tenho pensado, e pensava aliás, se calhar podia saltar ou não, mas pensei, não, vamos voltar ao mesmo, porque ainda temos muito a crescer neste âmbito. Então, oração não é coisa pequena, irmãos. Deus ouve mesmo as orações e Deus responde mesmo às orações. Por isso, ainda hoje, na reunião de oração, antes do culto, que o primeiro domingo do mês nós fazemos reunião de oração, eu falei um pouco sobre vários tipos de salmos, e alguns dos salmos que nós temos são chamados salmos de ação de graças, em que damos graças a Deus porque Ele respondeu e Ele responde às nossas orações. Não responde sempre como nós queremos, nem quando nós queremos. E eu também dei graças por isso na minha oração. Porque às vezes Deus não responde porque nós o que estamos a pedir não era bom. Se Deus respondesse e desse o que nós queríamos, nós íamos nos enterrar mais ainda na nossa vida. E às vezes não responde no nosso tempo porque Deus é soberano e Ele responde o que quer, quando quer, como quer, e não somos nós que ditamos a Deus como é que Ele tem que responder. Ele é Deus, ok? Mas Deus responde às nossas orações. E isso enche o meu coração tanto de saber que realmente não estamos a orar para um Deus morto, não é um Deus inventado, é um Deus muito real, completamente real. Então vamos ver alguns pontos sobre salvação. Sobre oração, mas em específico vamos falar sobre, inicialmente, os não salvos. Porque um dos pontos das nossas conversas na reunião de oração que realmente se levantou é, às vezes é verdade, nós não temos a maior das confianças uns com os outros para entrar na vida uns dos outros. E nós vimos, no caso, e até este livro cita, já num capítulo mais atrás, e neste capítulo, cita o caso de Jesus quando se aproxima da mulher samaritana. Ele começa por criar algumas pontes antes de ir ao coração da mulher samaritana e tratar aquilo que não estava bem na sua vida. Então, existe isto. Mas o que eu quero vos mostrar e começar por este aspecto é, se nós estivermos à espera de sempre ter confiança com toda a gente, nós não vamos nos aproximar de muita gente realmente que precisa que nós nos aproximemos e que oremos por eles. As Escrituras têm várias situações em que nos mandam orar, e isso para mim foi interessante de analisar, mesmo por quem não é salvo. Eu conheci uma irmã, a quem eu tenho muito respeito e muito carinho, que se alguém pedia a essa irmã para orar por essa pessoa que não era crente e que, imagina, tinha uma doença, algum problema, ela não orava pela pessoa sem que a pessoa colocasse a sua confiança em Cristo. Eles, na altura, naquele contexto, dizem aceitar Jesus, pronto. Porque ela achava que era inútil Deus curar a vida dela e, ao mesmo tempo, não a salvar, porque a salvação era mais importante. O raciocínio dela até tinha certa razão. Mas, nas Escrituras, nós vemos algumas situações, e até várias, em que, de facto, se orou por pessoas que são incrédulas. Por exemplo, abram em 1 Timóteo 2, 1-2. Okay? Este é um caso muito em particular que nos exorta. Há várias partes nas Escrituras em que, aliás, reparem, Jesus curou tanta gente e nem toda a gente
se converteu. Aliás, nós vemos casos como aquele leproso que vimos em Marcos, que depois até desobedece a Jesus, não mostrando assim muitas evidências de salvação. Temos o caso dos 10 leprosos e que depois a maioria nem quis saber de Jesus. Temos as multidões que foram curadas, foram abençoadas por Jesus e depois mais à frente já estão a dizer crucificam, crucificam. Então, e isto é muito interessante nós pensarmos, porque nós temos que ser bíblicos em tudo o que fazemos. Orar ou não por alguém que não é crente. Se calhar para umas igrejas é logo muito óbvio, porque oram por toda a gente sem pensar se faz sentido ou não. Para outras, se calhar, que pensam nisto, podiam pensar bem, será que faz sentido, será que não? Biblicamente faz, de facto, sentido. E um caso, que até matamos já vários coelhos de uma cajadada só, como se costuma dizer, é 1 Timóteo 2, 1 a 2, que diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E entendam por aqui, eu sei que hoje nos dias de hoje, como disse a Ruth, e é verdade, hoje em dia já parece que temos que dizer homens e mulheres, não é preciso. Estamos em Portugal, no nosso português faz todo o sentido, exatamente como disse a Ruth. Por isso, é todos os homens, estamos a falar de todos os homens, homens e mulheres, logicamente. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, sim, nós podemos orar e devemos orar pelos ímpios, mesmo pelos aqueles que ainda não amam a Deus. E em particular, como eu disse aqui, acabamos por aqui apanhar um conjunto de situações, em particular até mesmo para aqueles que governam o nosso país, para ter nosso próprio benefício, para nós vivermos uma vida mansa e calma e em paz, como aqui diz. Então, irmãos, oração, oração. Às vezes nós queixamos-nos mais dos governantes do que nós oramos por eles. Ok? Se temos queixumes, se vemos que as coisas não estão bem, oremos. Então, sim, nós oramos mesmo por quem não é crente. E em particular, e vamos ver um pouquinho mais à frente, o contexto do texto em que fala-nos, neste último verso que eu li, sobre salvação, é desejo de Deus que todos se salvem, dá muita impressão, muitas vezes tem sido usada esta passagem, em conjunto com outras, para falar que é exortado também a que nós oremos pela salvação daqueles que ainda não são salvos. Mas eu vou ver isto mais já a seguir convosco, esse caso. Aliás, podemos até já ver. Romanos, por exemplo, 10, 1. Ou seja, não só oramos pelos ímpios, para que vivamos em paz, para que as coisas vão bem, como eu a seguir ia mostrar, oramos mesmo até por cura e tudo, mesmo ainda antes de serem salvos, pode acontecer. Mas em particular, visto que esta própria passagem já vem num contexto de falar de salvação, vamos para uma que ainda é mais clara, em que de facto homens de Deus oravam pela salvação de pessoas que ele próprio não sabia. Sabia que poucos se iam salvar, não sabia obviamente quem, mas orava mesmo também pelos perdidos. Temos o caso do apóstolo Paulo, e é um caso muito interessante, em Romanos, que é a carta que eu, mal acabar agora o livro, estou desejoso de então agarrar ela e irmos de seguida sem muitas interrupções. Paulo está a expor o Evangelho que ele ensina e as implicações do Evangelho. E quando ele está a expor o Evangelho e ele faz aquela interrupção e explica porque é que tão poucos judeus se converteram, sendo que o Salvador vem dos judeus, então, mas porquê é que tão poucos judeus se converteram? E ele então tem ali aquele Romanos 9 que fala sobre a soberania de Deus, o facto de que Deus escolhe um remanescente fiel. Se foram sempre poucos os salvos, tanto no Antigo Testamento como mesmo no Novo Testamento, é um remanescente fiel, são poucos, de facto. E são aqueles que Deus escolhe. E esse capítulo é muito forte nisso. E o que é maravilhoso em Romanos é que Paulo tem uma teologia extremamente equilibrada porque é inspirada pelo Espírito Santo. Tanto fala em soberania de Deus, como fala também em responsabilidade pessoal. Tanto ele diz que os que são salvos já estão escolhidos por Deus, como ele também em Romanos 10, mesmo ele não sabendo quem se vai salvar e mesmo ele sabendo que dentro do povo dele poucos foram salvos e poucos seriam salvos, olhem a paixão evangelística de Paulo, que Paulo em Romanos 10 diz o seguinte: 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, neste caso a sua nação, que é o que vem no contexto, são para que sejam salvos. Paulo orava pela salvação dos seus que ele amava, neste caso a sua nação. Irmãos, oremos pela nossa nação. Oremos pela nossa nação. Várias vezes nas reuniões de oração temos-nos lembrado, em particular o meu pai tem muitas vezes recordado, até quando era por Zoom,
muitas vezes tem recordado, orarmos mesmo pelo Seixal e pela nossa região, pela nossa nação, pelos nossos amigos que não são crentes. Paulo orava, mesmo sabendo que poucos iam ser salvos, mesmo sabendo que a maioria não se ia converter mesmo, porque já estava assim destinado dessa mesma maneira, ele ainda assim orava, porque Deus responde às orações. E é através das orações dos seus santos que ele se move. E agora tentar encaixar soberania de Deus e responsabilidade pessoal, eu não vou resolver isso para vós. Um dia Deus, se quiser, resolve isso para nós, eu não vou resolver. Apenas temos que ser bíblicos e dizer o que está nas Escrituras. Ok? Então, sim, devemos de orar pela salvação daqueles que ainda não são salvos. Ainda dentro deste contexto de salvação, toda a nossa prática evangelística, porque, irmãos, igreja, como eu vos falei recentemente, não é um fim em si. Igreja não serve para sermos apenas igreja, para passarmos aqui a cuidar uns dos outros. Cuidado mútuo é uma parte. E eu este ano estou a bater um bocadinho